no final. É. Bom, vou tirar então. Se a Luísa e a Nara quiserem, conseguirem abrir a câmera para a gente tirar a foto rapidinho. Aí o Rafael aí também. Me dá meio minuto que pode, peraí. Tá. Tranquilo. Aí. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Rafael, estamos todos na expectativa da sua filha nascer. Também, quase que eu não entrava agora, que eu não dormi nada ontem, mas resolvi vir para cá agora. Legal. Bom, vamos tirar a foto. Eu vou tirar duas, tá? Para não ter erro, mas no 3. Ah, entrou mais uma, peraí. Entra mais uma. Ah, Rafa ali. É seu. Isso aí. Vamos lá. 1, 2 e 3. Espera aí, vamos tirar mais uma. 1, 2, 3. Aí. Eita, peraí que travou. Mais uma. Eita. É que tá bem o ícone do microfone na cara de todo mundo aí. Agora vai. 1, 2, 3. Pronto, acho que essa ficou legal. Eita, mas duas entraram. Qual coisa final, a gente tira outra. outra no final. Mas, se você quiser iniciar, Lari, fica à vontade. Vou apresentar aqui. Primeiro, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? A gente está iniciando o nosso terceiro encontro. Hoje vai ser mais focado no estado desejado e glandeação do PDI. Mas, assim, caso vocês tenham dúvida, saibam que a gente tem o nosso momento de interação, né? Que é justamente o momento de dúvidas. A gente vai dividir também os grupos, né? Em dois momentos, na verdade. Primeiro, algo mais demonstrativo, né? Que a gente vai estar mostrando a parte da exposição, né? Do estado desejado. E depois a exposição do plano de ação. Vai ter esse início, né? E também vocês podem, né, falar sobre as suas dúvidas. A gente também pode ter um momento de troca, interação. A ideia é justamente a gente fazer um pente fino, né? Tirar realmente todas as dúvidas e fazer com que vocês vão avançando, né, nessa parte do PDI e, consequentemente, também se desenvolvendo, né, nesse processo. Depois, a gente vai realizar a dinâmica, que a gente fala que é a mão na massa. Justamente separar dois grupos. Um vai ficar focado em um estado desejado e o outro no plano de ação, né? Então, além da gente ter hoje a exposição dos nossos PDIs, a gente também vai poder aprofundar com o PDI de vocês, né? Quem sentir à vontade, é só lembrar de tirar o personagem, né? Colocar um símbolo, um pontozinho, para não ser revelado. Mas a gente vai estar aqui compartilhando, né? Então, para iniciar, eu acredito que o Guilherme ou a Bruna vai estar, né, colocando o PDI deles para a gente dar uma olhada. Vou tirar aqui minha tela, tá bom? Tá. É a Bruna, ela vai iniciar falando sobre o estado desejado, né? Mostrando como que tá o dela, como que ela montou e alguns insights. Se vocês quiserem também acrescentar algo, como que tá o de vocês, o que vocês acham, podem ficar à vontade para abrir a câmera ou para levantar a mão e falar, tá? E aí depois eu apresento o meu plano de ação, como foi para mim montar ele. Perfeito. E, gente, a sugestão é sempre, nesses momentos de exposição, aí quando a gente compartilha como que está o nosso, não é exatamente igual ali, mas é uma base para a gente ir atualizando o de cada um, né? Entendendo ali o contexto, o momento onde cada um está. E aí a sugestão é sempre que vocês dividam a tela,
né, uma aba aqui, onde a gente está no Meet, e uma outra com o PDI de vocês, para que vocês consigam ir vendo se o de vocês está atualizado, se tem alguma dúvida em algo, se tem como atualizar ali rapidinho alguma coisa que lembrou. Né? Então, agora a gente está indo para o estado desejado, né? A gente já pensou, já refletiu ali onde nós estamos, estado atual, e a partir dessa reflexão do entendimento, do autoconhecimento, né, acerca de onde nós estamos, o que nós já construímos, que a gente vai para essa outra parte aí do desejado, o que nós queremos enquanto profissionais, e aqui a gente vai incluir muito aquilo que a gente deseja de fato, que está alinhado ali aos nossos valores pessoais também, né? Quando a gente pensou ali em conjunto com o Rafa, em relação à família, a tempo de qualidade, né? Aquilo que envolve o financeiro, aquilo que envolve o planejamento de horários, tudo isso acaba entrando não só na nossa vida de profissional, mas na nossa vida pessoal, de forma geral mesmo, né? Por isso que é tão importante a gente fazer essa reflexão sobre o que queremos, né? Para que a gente consiga chegar lá. E, gente, ontem eu estava revisando esse meu PDI, e é incrível mesmo quantas coisas acontecem em 3 meses, quando a gente consegue planejar, né? E executar ali com clareza, quando a gente consegue ter claro quais são as estratégias que faz sentido para a gente, né? E a gente vê ali a diferença, foram 3 meses planejados, né? Diferente de, por exemplo, depois de formada eu, né? Passei um ano ali e sem construir aquilo que eu construí em 3 meses, porque eu tive orientação, tive foco, tive maior clareza, então é isso que a gente está querendo construir aqui em conjunto. Beleza? Então, vou passar aqui por cada ponto da aba Estado Desejado e levantem a mão, comentem aí no chat se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que eu coloquei aqui que vocês queiram compartilhar também. Tá? Então, o que a gente já sabe, o curto prazo já passou, foi de janeiro a março, né? Aqui, se você não teve um planejamento de janeiro a março, tudo bem, você vai colocar aquilo que aconteceu nesse período. Eu estava só atendendo, ou eu não estava nem atendendo ainda, né? Tudo bem, a gente vai colocar ali aquilo que aconteceu. Daí a gente vai começar a planejar a partir do momento que a gente está. Agora, de 3 a 6 meses, que é referente a abril a junho, né? A gente já está finalizando aí o mês de abril, e temos até junho, então, com esse médio prazo. E aí, em relação à área que eu desejo trabalhar, na época, esse PDI foi construído no comecinho de janeiro desse ano, 2025, então eu estava nessa transição de sair do CLT, né? Então, meu estado desejado era sair do CLT e trabalhar somente na clínica, com atendimentos individuais online, e iniciar também o Clube do Livro, né, que é um espaço que eu iniciei esse ano, que eu pretendo dar continuidade. Então, foi isso que aconteceu nesses 3 meses iniciais para mim. Saí do CLT, psicoterapia online e Clube do Livro. Foi um projeto para iniciar. Agora, de médio prazo, continuar trabalhando somente na clínica, com atendimento clínico online, finalizar o primeiro Clube do Livro, foi finalizado, e iniciar agora o segundo clube, né, que é o segundo grupo, ainda nesses próximos meses eu vou estar iniciando esse segundo grupo. A médio e longo prazo, eu permaneço com os atendimentos clínicos online e eu tenho um desejo aí de iniciar a psicoterapia em grupo, né? Eu continuo com essa modalidade do grupo, mas voltado, né, de modo mais específico ali, né, no formato de psicoterapia mesmo. E é um espaço já construído desde um tempo, né? Desde o ano passado, eu iniciei com
com algumas atividades de autodesenvolvimento mesmo. Por exemplo, estar aqui com vocês, expondo o meu PDI, né, estar em grupo. Então, foi um processo construído, né? Interessante a gente pensar sobre isso que a gente deseja, mas também a forma que é possível, né? Aquilo que a gente vai fazer para possibilitar esse início, a forma que pode estar sendo finalizado também. E aí, a longo prazo, até o final do ano, eu pretendo continuar com o atendimento clínico online e continuar com os grupos também. O público, lá no comecinho, eu ainda atendia adolescentes, né? Eu já estava me desvinculando ali, mas o que eu coloco como um desejo, uma faixa etária de 24 aos 42 anos, mas não significa que eu atendo só pessoas com essa idade, né? Muito mais para ter uma clareza ali, qual público que eu vou estar me direcionando, né? Mas hoje, por exemplo, eu atendo uma pessoa de 18 anos e uma pessoa de 49 anos, né? Então, eu tenho esses dois extremos, mas o meu público onde eu foco é essa faixa etária, de 24 a 42. E eu vou avaliando ali com base nas demandas que eu atendo também, né? Isso é um critério que cada um vai estar estabelecendo. Para quem você vende, eu coloquei o mesmo público, né? Eu só atendo adultos, tanto psicoterapia individual como em grupo, são adultos. E como você leva o seu produto até o mercado. Aqui, em cada um dos períodos, né, curto, médio, longo, eu coloquei situações bem parecidas, que são o foco mesmo, né, que é continuar trabalhando minha rede de contatos de forma intencional, que foi um grande diferencial para mim, lá no finalzinho do ano passado, para o início desse ano, né? A intencionalidade que a gente coloca ali no network, né? De forma a prospectar mesmo, em alguns momentos, em alguns eventos, né? Por exemplo, mês passado eu participei de um evento de empreendedorismo para mulheres, né? Então eu fui de forma bem intencional, levei alguns materiais, né, do meu trabalho, eu produzi ali cartão visita, a gente quase não usa, mas no evento eles solicitaram, né, eu apresentei meu trabalho, falei com que eu trabalhava, então foi bem intencional. E isso que a gente vai construindo aqui na Academia Serpici também, né, os encontros, isso que eu estou fazendo agora, né, a gente está compartilhando o PDI, mas ao mesmo tempo estou falando sobre o que eu faço, né, então é uma rede também, é um espaço, tá nos grupos, e isso a gente vai estar construindo também aos poucos, né? Vai se tornando muito leve até. No início, de uma experiência pessoal mesmo, né? Pode haver uma dificuldade ali, eu tenho que fazer isso para captar paciente, e aí quando a gente vai se envolvendo, a gente acaba, não, é um network, mas não necessariamente preso ali, eu fazendo isso, para sempre estar me divulgando, mas é uma relação, né, que a gente está construindo, que a gente pensa no network, mas a gente pensa naquela relação mesmo de troca, né, isso que a gente está construindo aqui também, é uma troca, e é produtiva, é legal para todo mundo, né, compartilhar, falar, e não fica aquele peso, se eu não estar lá, não vão lembrar, não vão me indicar a pacientes, né, algo que vai aos poucos se tornando mais leve mesmo. Pelo menos está sendo assim para mim. E aí um outro espaço é o Clube do Livro, né, um dos objetivos do clube foi a prospecção mesmo de pacientes, é uma ideia de autodesenvolvimento também, esse espaço que eu criei, né, de comunicação, de me colocar, e ainda as leituras, né, acabar agregando muito, são livros que eu escolho, que eu já tenho interesse na área, que eu já pesquiso, já estudo. Então, além do autodesenvolvimento,
para a prospecção de pacientes. E a partir desse grupo, Clube do Livro, me veio alguns pacientes e algo que eu continuo deixando aqui como ponto importante nessa construção. E eu permaneço com o Instagram, querendo ou não, é uma rede que faz parte, mas não com tanto foco no momento, e é o que a gente vai sabendo ali no decorrer, né, da experiência, aquilo que a gente vai dando mais foco ou não, aquilo que vai fazendo sentido ou não. Eu também recebo pacientes a partir do Google Meu Negócio, né, que foi até uma surpresa para mim, eu fiz ali o cadastro e tudo, mas não tinha tanta expectativa e foi algo que veio surgindo, né? É interessante também a gente pensar sobre. E um outro canal, é um site que ainda não divulgo muito, ainda está em produção, né? Mas que eu também coloco aí como uma forma de levar o meu produto, de levar o meu trabalho até o mercado, até as pessoas. E só olhar aqui o comentário de... Porque não aparece para mim, apareceu agora. A Lari comentou. Importante o que a Bruna falou, ela já tinha contado com demandas de grupo, então naturalmente é um processo que ela vai escalando o serviço. Exatamente. E até essa proposta do grupo me veio a partir de pacientes, né? Eu já vou entrar aqui falando sobre precificação, né? Como eu vou cobrar. E aí essa ideia do grupo veio pensando nisso, porque são pessoas que continuam me procurando, que não conseguem pagar o valor que eu cobro da psicoterapia individual, mas que poderia se beneficiar ainda de um serviço meu, né? Na modalidade de grupo, se fizer sentido para paciente. Então, eu pensei nesse público, né? Nas pessoas que ainda me procuram e no serviço ali para estar escalando a médio e longo prazo. Em relação a quanto eu cobro inicialmente, de 50 a 180, né? Máximo, claro, fazendo avaliação socioeconômica. Então, o valor mínimo que eu recebia era esse, e aí, com base na procura, né, a gente vai percebendo ali aquela média que fica lá no finalzinho, né, no resumo geral, a gente vai entendendo ali a média de valor, e a gente vai subindo de acordo, claro, com o que vai fazendo sentido ali também, né, de acordo com a demanda, de acordo com o que você quer continuar trabalhando. E aí, os grupos, eu pensei, né, em iniciar nesse médio longo prazo, de 6 a 9 meses, mas é algo que também pode acontecer um pouquinho antes, como pode acontecer um pouquinho depois, né? Mas é uma projeção aqui que eu pretendo trazer nesses próximos meses, que eu coloquei aqui como uma ideia de precificação também. E em relação à quantidade de pacientes, né, é importante a gente pensar sobre isso, sobre quantidade de pacientes, porque a gente já vai chegar um pouquinho na carga horária, no quanto a gente quer trabalhar, né, como que está o nível ali também, né, em relação à formulação, né, o quanto é possível, e aqui cada um vai entendendo aquilo que faz mais sentido. Eu pensei aqui, inicialmente, de janeiro a março, permanecer com os 12 pacientes que eu tinha, né, e substituir os que saírem, pensando em altas, pensando em desistência, e conquistar mais 5 pacientes, né? Então, nesse início foi isso. E agora, a médio prazo, eu já tenho esses pacientes, né? Lá no meu planejamento, eu pensava, vou conseguir esses 5 pacientes, então, depois disso,
eu vou substituir se alguém desistir, se alguém receber alta, e vou conquistar mais 3. Né? Então, eu faço esse planejamento pensando sempre em desistências, pensando em alta, né? E pensando naquilo que é confortável para mim. Por exemplo, vai ficar quantos pacientes? Vai ficar 20 pacientes? Tá legal? Tá legal. Então, vamos. E aí, eu vou fazendo isso. A cada prazo, eu vou aumentando um pouquinho mais, até permanecer com o que eu considero ideal para mim no momento, né? Que, no caso, 25 a 24 pacientes. Exatamente. A Gabriela falou aqui sobre considerar as altas, desistências, né? Que às vezes a gente acaba deixando, esquecendo, acho que o paciente vai seguir certinho ali, né? Que ele vai receber alta só quando a gente der alta, mas o paciente pode se dar alta também, né? Tem que lembrar disso e já prever, né? É um cuidado também financeiro para que a gente fique até mais tranquilo, né? Tenha uma certa previsibilidade, né? Tudo bem, isso vai acontecer. E eu já tenho um planejamento para quando isso acontecer, né? Para que a gente não fique, nossa, e agora? Né? Já me comprometi aqui financeiramente com algumas coisas, acaba dificultando aí nesse ponto. Então, foi isso aqui, médio e longo prazo, eu incluí já o grupo, que eu vou só dar uma corrigidinha aqui, aproveitando, que é o grupo, a psicoterapia em grupo, né? Eu coloquei uma média de 4 a 5 pessoas, e eu já fiz uma previsão, mais ou menos, do valor também, né? Que seria aquele valor que eu já atendia inicialmente, de R$50 a sessão, só que agora ficaria mais confortável para mim financeiramente, pensando na ideia do grupo, né? Seria um valor acessível, mais acessível para as pessoas, e que possibilitaria eu estar investindo qualidade ali nisso, né? E é isso. Aqui a gente já entra na receita. Lembrando que é o estado desejado, a receita que a gente gostaria de ter de hoje a 3 meses. A gente pensou no mês de janeiro, né, até março. E aí, essa prospecção foi com o estado atual que eu tinha, mais o tempo que eu também tinha disponível para receber mais pacientes. Carol colocou: Bruna, você recomenda, então, estipular essa quantidade de pacientes já considerando a carga horária do trabalho? Sim, porque depois a gente vai ver que, a partir do momento que acrescenta 1 ou 2 pacientes, a gente não vai acrescentar só 1 ou 2 horas de carga horária a mais. A gente vai acrescentar mais tempo de formulação, mais tempo de estudo, mais tempo ali de alguma atividade administrativa, né? Então, tudo isso vai entrar lá na nossa carga horária também, né? Quando a gente pensa. Eu lembro que antes, só rapidinho, antes de eu falar, mas eu lembro que antes eu fazia um cálculo assim, eu pensava, eu vou atender tantos pacientes por dia, então minha carga horária vai ser essa. Olha só, vou trabalhar tantas horas atendendo tantos pacientes, eu considerava só a hora de atendimento, né? E agora a gente vê que a gente passa bem mais tempo, né? Planejando ali sessões, atividades administrativas, então tudo isso tem que levar em consideração. Pode falar, Gui. Não, isso é verdade. No final do ano passado, acho que mais ou menos na época que o Diego olhou o seu PDI, ele olhou o meu também, acho que 1 semana antes, se eu não me engano, 2 semanas antes. E aí eu tinha vários planos, né, pro PDI, pro final do ano, começar a atender casais, mas não só isso, pensava também em, de repente, focar mais conteúdo em redes sociais, que daí também entra nesse plano. Eu estava pensando em até dar algumas supervisões para recém-formados lá para o final desse ano.
Aí o Diego olhou para mim e falou, pô, e com que tempo que você vai fazer isso, né? Porque no plano já tinha ali 25 pacientes. E mais tudo isso junto já faria com que eu tivesse muito mais demanda. E aí o Diego falou, você tá maluco? Nem se você fosse solteiro dava pra você fazer isso daí, que sei lá o quê, né? Brincou comigo e tal. Aí eu parei para refletir e vi, pô, realmente é muita coisa. Se eu quero aumentar minha receita com pacientes, não tem como, eu dar supervisão, não tem como. Eu querer pegar, sei lá, 5 pacientes que são casais, porque daí já são 10 pessoas no caso, né? 5 casais, e aí vai ser o dobro de demanda com esses pacientes. E aí eu refleti bem mais, né? Como já era ali novembro, sobre, pô, como que eu vou montar então o meu PDI para o ano que vem, né? E aí, pensando também o tempo que eu teria para fazer tudo aquilo que eu gostaria, eu consegui focar muito melhor na forma de planejar o PDI. Porque se a gente deixar, vamos lá, 50 pacientes, mas e aí, com que tempo que a gente atende 50 pacientes? Com que também disposição que a gente vai fazer isso, né? Então é muito importante a gente pensar também no tempo, né, que a gente tem para alcançar esses objetivos, sabe? Uhum. Então foi uma pontuação muito boa, e a pergunta da Carol também, né, da questão do horário. Perfeito. Com qual saúde mental, né, gente? Cuidando aí da saúde do outro. Enfim. E é isso mesmo. O Guilherme falou, é importante a gente ter esse cuidado de considerar, né, aquilo que é uma realidade no nosso trabalho. Não adianta se iludir aí. Por isso que quando a gente coloca, eu ia falar, coloca no papel, coloca aqui no PDI, né, na planilha, aí a gente consegue ter essa clareza, a gente consegue visualizar, eu não passo esse tempo que na minha cabeça eu passo, né? Por isso que algumas estratégias ali de gerenciamento de tempo ajuda muito nisso também, para a gente ter aquela clareza. Não, essa atividade aqui leva mais tempo do que eu imagino que eu levaria, né? Então, tudo isso entra aí. Aqui, as minhas despesas de curto prazo, né? Lembrando que isso aqui já passou, janeiro a março, né? Já passou, último mês, março. E aí eu acabei atingindo esse curto prazo, né? Do mês que passou, foi possível com tudo isso que eu já coloquei aqui, né? As estratégias de como que você levará o seu produto até o mercado, né? Os canais aqui. Foi dessa forma que foram esses 3 meses. E agora a gente vai para o médio prazo. Médio prazo, o que eu fui fazendo? Eu acrescentei a quantidade de pacientes que eu falei, né, que gostaria de acrescentar. Eu acrescentei 5 pacientes aqui no estado desejado. Eu estou com 12, eu quero mais 5, ficar com 17. E permanecer com o grupo, no caso aqui foi o Clube do Livro. Clube do Livro que sem custo, né? Para mulheres é um projeto aí, não coloquei valor. E aí as despesas permaneceram, né? O que eu vou acrescentar aqui algumas coisas, o meu salário, deixa eu ver se eu coloquei, permanece o mesmo ainda nesse período. E aí o lucro vai aumentando com base nisso que a gente vai colocando aqui da reposição de pacientes, do acréscimo, né? E a necessidade de substituir algum, a gente vai substituindo com base nas prospecções que a gente vai recebendo, nas vendas. Então, esse período de médio prazo eu também consegui atingir. E aí, quando a gente percebe, atingi, e agora? Né? A gente continua seguindo a proposta dos próximos meses, né? Que no caso aqui vai ser já o de médio a longo prazo. Mesmo eu ainda estando em abril, né, no médio prazo, mas depois de atingir, eu vou para o longo prazo, mesmo ainda estando em abril, né? Mas um pouco mais tranquilo. E da mesma forma, o contrário,
se não foi atingindo ali aquilo que a gente colocou como estado desejado, a gente vai rever, a gente vai pensar, né, se há uma necessidade de mudar alguma estratégia, de fazer de um outro formato, a gente vai ajustar e a gente vai seguindo ali, né, com base no que você percebeu que foi dando certo e refletindo ali aquilo que não deu certo exatamente. Aqui nesse período de longo prazo, eu já acrescentei. O que eu acrescentei de diferente foram os grupos, né? A psicoterapia em grupo, no caso, que vai começar a ser paga. E aí, por conta dela, acrescenta aqui a receita, né? Essa receita aqui é esperada para o último prazo, que é até o final do ano. Né? E aí a gente vai, é importante a gente estar fazendo essa revisão, porque a gente vai pensando ali, foi possível atingir isso? O que eu posso estar ajustando? O que eu posso estar fazendo diferente? E aqui eu só repeti, gente. Depois, com o tempo, a gente vai vendo que algumas coisas a gente vai repetindo ali, a gente vai ajustando, por exemplo, salário aqui no final, né? Aquilo que eu desejo, a longo prazo. Aumentar meu salário, então vou colocando aqui com base no que eu penso de esperado. E continua, né, a mesma repetição. E agora a gente vai para a carga horária. Aqui na carga horária, vocês vão ver que está um pouquinho diferente de como estava lá no início, né? O PDI original. E é o que cada um vai separando ali, vai fazendo mais sentido, né? Você pode, sim, seguir da mesma forma que está lá, ou tentar separar, como eu fiz. Fez bem mais sentido para mim separar aqui essas atividades. Eu coloco os atendimentos, inicialmente, pensando em 17 pacientes, né? Eu coloquei a carga horária referente, mas lá no atual a gente vai lembrar, né, que tem pacientes que são quinzenais, que já estão ali em processo de alta, né? Então a gente vai estender um pouquinho, então tudo a gente consegue tá fazendo aqui nesse gerenciamento. Eu coloco geral, registros documentais, a carga horária, o tempo que eu levo para formular casos, fazer evolução, fazer registros de sessões, estudo teórico, as atividades administrativas também, receita, responder paciente pelo WhatsApp, o próprio PDI, né, o tempo que eu levo para revisar, para pensar em estratégias, pensar em como que está tudo. A agenda, o network, produção de alguns conteúdos e materiais, então tudo isso foi pensado nesse curto prazo. E aí, médio prazo também, eu permaneci com a mesma carga horária. O que eu fui modificando aqui no estado desejado foi somente o tempo ali para atendimentos, eu acrescentei um pouquinho em registros, né, com aquela mesma ideia. Vai acrescentar pacientes, então eu vou precisar de um tempinho a mais também para fazer esses registros documentais, né, então pensando nisso. E permanece aqui também. Permanece longo prazo também. E o que eu observo, gente, no estado atual, para o estado desejado, né, são variações aqui. Né? Por exemplo, vai ter semanas que eu vou fazer essa carga horária, né, que vai dar 50 horas semanais, 55, mas vai ter outras semanas que eu vou fazer uma carga horária de 40 horas, de 35, né, é isso que está acontecendo atualmente comigo. Mas eu pensei nessa carga horária também com base no meu contexto, né, de não estar envolvida em outras atividades, até o meu contexto familiar também. Então, é uma possibilidade aqui para mim, estender
E é o que eu penso nesse momento, nesse primeiro ano, né? Já avisando, o segundo ano está mais tranquilo ali, diminuir essa carga horária. Então, é uma reflexão bem importante para a gente fazer, né? Lembrando ali de várias outras atividades que a gente exerce, quem é mãe, né? Quem é pai, quem tem outras atribuições ali, é um cuidado até para quando a gente está aqui olhando o PDI de outro colega, a gente sempre lembrar e entender, cada um tem um contexto e a gente vai fazendo o nosso possível ali com base no que de fato faz sentido, né? Então, para finalizar, qual o seu principal objetivo? Nesse curto prazo, meu objetivo é atender e, ao mesmo tempo, continuar me desenvolvendo para aprimorar meus atendimentos e captar novos pacientes a partir das interações, do network, né? Então, aqui eu pensei muito não só no que eu estou produzindo, estou captando, mas eu ainda estou no processo de autodesenvolvimento também, né? Para que seja possível aí esse estado desejado acontecer. Então, foi isso. Espero que tenha contribuído aí com vocês, pensado um pouquinho no PDI de vocês, quem acompanhou com o seu aí do lado, tá? E aí, fico aqui, quem quiser perguntar mais alguma coisa, e dou a palavra aí para o Guilherme. Muito bom, Bruna. Eu acho que uma pergunta interessante que deve ter passado pela cabeça de alguns, e inclusive pela minha, até para a gente observar, né? Quanto tempo você demorou para fazer só essa página? Tempo de reflexão, tempo até para entender como que eu estou precificando hoje o meu paciente, como eu vou precificar ele a longo prazo, e até mesmo é possível alcançar isso que eu estou vendo? Quanto tempo demorou e como que foi para você essa página que, para mim, é a mais demorada de todas do PDI, e eu acho que eu posso até falar que é a mais chatinha, assim, porque a gente tem que pensar muito, rever, como envolve várias coisas, né? Número de pacientes, valor de pacientes, número de hora trabalhada, envolve receita que vai entrar e despesas que vão entrar, não só hoje, que já é difícil fazer, mas despesas de curto, médio e longo prazo. E não é fácil fazer isso, porque a gente não tem noção 100% nem disso hoje, de como tá, muitas vezes, né? Agora, imaginar a longo prazo é algo muito difícil. Então, quanto tempo levou e como foi para você construir essa página aí do seu PDI? Então, uma sugestão também que pode ajudar que eu fiz foi pegar aqui no estado atual. A gente vai observando que tem alguns pontos bem parecidos, né? Receita, carga horária, tudo. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a receita de curto prazo. Que era o estado atual, né? Era o estado Isso. atual mais o curto prazo. Isso. Peguei aqui, copiei e levei para o estado desejado aquilo que eu já tinha do atual e só acrescentei lá no final. Olha, o que eu acrescentei foi aqui. Eu quero mais 5 pacientes, né? Então, vou acrescentar ali o número de pacientes, vou acrescentar o valor dos pacientes e já vou acrescentando lá na minha carga horária, né? Aí eu vejo, é possível, eu tenho esse tempo, né, para receber essa quantidade de pacientes? Faz sentido? Então, eu vou agregando ali e eu vou vendo aqui no mensal, né? Aqui eu estou no longo prazo. Mas eu vou pensando com base naquilo que vai ficando ali, né? Do mensal, a quantidade de pacientes, o meu tempo disponível e a receita que eu vou estar recebendo ali. Né? Então, otimiza muito o tempo na produção disso, pegar ali partes do estado atual e ir acrescentando. Aí, cada período, tipo, de 3 a 6 meses. Foi essa a ideia. Então, eu pego, copio tudo na ideia de, vou conseguir manter. Vou conseguir
manter a maioria dos pacientes, manter a quantidade, né, na verdade. Vou conseguir manter a quantidade, porque a proposta era botar substituindo, né, então vou permanecer com a mesma quantidade. Então, eu copio tudo e colo ali no prazo seguinte. Eu colo aqui, pronto, vou manter essa quantidade e vou acrescentar mais 3. Aí acrescento. Então, eu não tenho exatamente uma noção de quanto tempo eu levei, porque eu gosto de estar usando planilhas, de estar fazendo. Então, às vezes, eu dou uma demorada, eu estou fazendo, e aí eu vou pensando, já lembro de outra coisa, eu vou anotando ali, né? Então, eu acabei não contabilizando exatamente esse tempo, mas o que me ajudou a otimizar, né, a fazer com que não seja tudo demorado, tudo de novo, né, paciente 1, 2, 3, valor e tal. Vou copiando de cada período, colando e só acrescentando, mas os pacientes que eu ainda vejo que é possível acrescentar. Muito bom. Foi assim que eu fiz também, copiando e colando e só fazendo a mais, e deu super certo, mas que legal e que bom que você gosta, né? Porque não é algo que às vezes é tão atrativo para a Mas no maioria. começo eu não gostava, não. Eu acho que é o hábito mesmo. Pode Porque, ser. tipo, porque agora eu vou só atualizando, né? Então, tipo, ontem, até comentei no grupo, ontem eu estava revisando porque eu ia mostrar aqui para vocês, deixa eu olhar se está certo. Eu só revisei ali, eu vi, precisa de um ajuste aqui e tudo. E acaba, depois que a gente faz esse geral, né, vai simplificando. Muito bom. É a parte mais maçante, depois só manusear, né? Só fazer a manutenção disso é muito menos difícil. E eu acho que ver o gráfico, ver ali a prospecção e as despesas também ajuda bastante a gente a entender como que tá e como que a gente quer que fique. É uma parte que, além da gente pensar na realidade, também até sonhar um pouquinho, né? Pô, será que eu consigo? Como será que vai ser? Colocando no papel, a gente consegue ter uma noção maior de que é possível alcançar, né? E, como você mesmo falou, seu médio prazo já está sendo cumprido agora no curto, né? Aliás, como que é? O seu médio longo já está sendo cumprido agora no médio, né? Que você tinha comentado, acho que na reunião passada. Deixa eu olhar. Na verdade, eu tô no médio longo, estando nos meses do médio. Legal, muito bom. É isso. Muito bom. Para a gente até ver como é possível, né? Ir cumprindo essas metas quando está tudo no papel, né? Sim, exatamente. Mas, muito bom. Eu vou apresentar o meu plano de ação agora, que é algo, deixa eu só achar aqui, que é algo, na minha opinião, não sei qual é a de vocês, mais reflexivo do que necessariamente concreto. É algo que o Diego, inclusive, corrigiu no meu PD ano passado, e eu vou pontuando o que ele corrigiu e como estava. Mas eu acho importante a gente pensar nisso, de que tanto o estado desejado quanto o plano de ação não necessariamente são coisas que vão literalmente acontecer. São coisas que a gente vai pensar, refletir e observar que é possível chegar naquilo e que é possível dar esses passos. Muitos passos que estão aqui, acho que tanto da Bruna, com pacientes e com despesas, podem ter mudado nesse meio tempo. E aí, no final, a gente vai refletir, pô, o que eu coloquei que ia fazer e não fiz? O porquê que eu não fiz? O que deu errado? O que deu certo? Do que necessariamente um plano traçado que a gente vai realmente fazer daquele jeitinho. Porque imprevistos acontecem, nossas ideias podem mudar ao longo do ano. A gente pode perder um paciente, às vezes, que traz uma receita maior. E a gente pode pegar 2 pacientes, às vezes, que traziam a receita de 1 e vice-versa. Então, é importante a gente pensar sobre isso, de que é mais para a gente ter uma noção do que a gente quer para o futuro, do que necessariamente eu preciso seguir cada passo que eu coloquei, porque se eu deixar de seguir quer dizer que eu já não fiz um bom trabalho. E isso é uma mentira, mas que muitas vezes a gente conta para si mesmo, né? Tipo, se eu não cumprir algo que estava ali na minha
perspectiva quer dizer que deu errado, mas não necessariamente. Então, vamos lá. Plano de ação. Ele começa aqui, no geral, são apenas 9 perguntas. É algo que não é tão demorado para se fazer, mas é algo que traz muita reflexão para a gente. Tanto é que eu acho que daquela questão que o Diego fez ano passado com a gente, de refletir sobre o nosso PDI, sobre nossa carreira, essa parte de reflexão ficou um bom tempo para a gente realmente pôr a cabeça para pensar no que nos motiva, no que a gente pode querer chegar, e também como que eu posso tentar chegar nesses resultados do futuro, né? Então, depois desses 3 estágios, né, estágio inicial, atualizado, estado desejado, a gente vem para o plano de ação. Como que eu vou fazer tudo aquilo que eu coloquei no meu prazo, no meu estado desejado? O que eu posso fazer para chegar perto disso? E aqui a gente tem exatamente essa pergunta, né? Como você vai fazer para chegar no seu resultado desejado e quais serão as estratégias? Eu coloquei assim, 3 pontos de cada, que é até a dica que o Diego dá, mas você pode colocar mais pontos aqui, né? Eu até poderia separar, né, como mais pontos essa segunda parte, depois essa outra parte, mas eu preferi deixar um pouquinho mais enxugado, né, as minhas respostas, e separar de 3 em 3 para os meus meses, né? Então, a curto prazo, me dedicar na mentoria da academia, na monitoria da academia, fortalecendo o meu network, meu aprendizado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, fortalecendo o nosso network, nosso aprendizado, nosso contato com os colegas de profissão, participar de eventos gratuitos e grupos de estudos para construir conexão com os profissionais, então ainda assim fortalecendo o network, estar em contato com mais pessoas, e estar presente nas redes sociais, principalmente pelos stories, que é algo que eu tinha colocado ano passado, e o Diego até me corrigiu. Eu falei, capaz que eu faça algumas lives no Instagram, ou poste alguns reels um pouco mais robustos, e ele falou, pô, cara, você não precisa disso. Te conhecendo a sua situação, se você for minimamente participativo nos stories, se você estiver ali presente, às vezes comentando algumas coisas no post de outras pessoas, já é o suficiente para você aparecer no Instagram. Não precisa fazer live, não precisa fazer tal coisa. Para mim, a realidade, ele falou isso, né? Que era continuar fortalecendo o network, fortalecendo o contato com as pessoas, que aí a tendência era com que o meu PDI já continuasse evoluindo, né? Aí, ó, a Lari até comentou que ela aprendeu que nessas 2 abas que o simples também dá certo. Pensamos que precisa ser algo muito elaborado, mas não. E é exatamente isso. A gente olhando para a nossa realidade, o simples vai continuar dando resultado e eu acho que isso é o mais importante. Aí, a médio prazo, foi literalmente a mesma coisa. No ano inteiro, na verdade, o meu plano foi apenas esse para continuar chegando em pessoas, para continuar fazendo com que o meu estado desejado continuasse se fortalecendo, né? Construir conexão, construir network e fazer com que eu apareça ali de alguma forma mostrando meu trabalho, né? Tanto para outros colegas quanto no próprio dia a dia de Instagram ali, tá? Como que você acha que será esse caminho, né? Lembrando que essas perguntas a gente reflete tudo isso daqui, né? E não apenas o nosso momento atual, a gente reflete também sobre o nosso futuro. Então eu coloquei que eu sei que eu vou enfrentar diversos desafios, especialmente com a autodisciplina, porém sei que com persistência e foco eu vou conseguir superar esses obstáculos para alcançar meus objetivos. Cada desafio será uma oportunidade de aprendizado e crescimento, eu estou determinado a manter comprometido com meus objetivos como psi, né? Então, eu sei que não vai ser um caminho fácil durante esse ano, fazer tudo aquilo que eu planejei, fazer tudo aquilo que eu tenho pensado, todo esse tempo que eu gastei fazendo meu PDI, não vai ser fácil eu chegar nisso, mas com foco e persistência eu sei que é possível chegar lá. Que, inclusive, o Diego trouxe essas perguntas durante a semana, né? Durante o desafio Ser Psi que ele trouxe no final do ano passado. Então, a gente também para pensar nossas motivações. Então, eu coloquei que a minha motivação vem da minha família, dos meus pacientes, dos meus sonhos dentro da psicologia, o desejo de estar sendo bem-sucedido na minha área,
fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir com cada um. E também o desejo de construir um futuro sólido e consistente, que eu possa continuar crescendo profissionalmente, impactar as pessoas ao meu redor, né? E quando a gente para pensar nas nossas motivações, isso me pegou muito em diferentes momentos. Porque eu parei para pensar, pô, será que minhas motivações como psicólogo é só ganhar dinheiro? Será que eu só quero mais e mais pacientes? E aí, o que o marketing tanto joga para a gente, né? Tire 10 mil com a psicologia, tire 15 mil, tire 20 mil. E é claro que a gente quer isso, não podemos ser hipócritas. Mas será que é nisso que a gente tem que focar, necessariamente? No retorno que a gente vai ter? Porque o dinheiro dentro da psicologia eu vejo mais como um resultado do nosso esforço do que necessariamente a busca incessante por ele, sabe? Isso é o que eu trago muito para mim. Então eu sei que se eu me dedicar para os meus pacientes e estudar, se eu me dedicar com as pessoas que estão ao meu redor, se eu tiver boas conexões dentro da minha área, o dinheiro vai ser um resultado que vai vir com o tempo. E não preciso fazer 10 mil mês que vem. Isso pode vir com o tempo de construção. Isso pode vir com o tempo de profissionalismo dentro da nossa área. Então, me botou bastante para pensar. Porque eu pensei que minha motivação, muitas vezes, fazendo o PDI, pensando sobre ele, era, vou colocar os números aqui, porque eu quero ver o dinheiro entrando. Mas aí eu olhei para mim e falei, pô, não tá certo. Se eu der o resultado para os meus pacientes, se eu for um bom profissional, isso vai acontecer de qualquer forma, né? Deixa eu ver os comentários aqui. A Tatiana falou verdade, a Carol falou, gente, incrível como faz a diferença estar aqui com vocês refletindo sobre essas partes do PDI, porque no dia que peguei para fazer sozinha me senti muito perdida. Parecia que nada fazia sentido e só esse tempo aqui já tô entendendo bem melhor. Que bom, Carol. Essa é a nossa intenção. É observar de uma forma mais ampla o PDI do que necessariamente perguntas a serem respondidas ou dados a serem preenchidos, né? É muito mais além disso, é como eu cheguei aqui e onde eu quero chegar, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu acho que isso faz total diferença. A gente se aprofundar, por mais simples que às vezes pareçam ser essas perguntas, né? Mas enfim, falei um pouquinho sobre a questão da reflexão que a motivação me trouxe, né? No que focar para ajudar. Então, o meu foco está em várias áreas essenciais. Eu coloquei dedicação aos estudos, aprimorar meu conhecimento, acompanhar de perto o resultado dos meus pacientes, buscar resultados financeiros que sustentem minha carreira e, acima de tudo, ser uma versão melhor de mim mesmo a cada dia. Estou comprometido em manter isso, o foco no meu sonho e transformar essas metas em realidade. E estudando mais o PDI, para a gente aqui nessas últimas semanas com o nosso PGI, né? Eu tenho refletido bastante que a gente geralmente responde uma pergunta dessas aqui uma vez e esquece, né? A gente reflete uma vez no que eu quero focar e, bom, pensei para responder uma pergunta e pronto. Mas é interessante a gente voltar aqui de vez em quando e relembrar nossas motivações, sabe? Relendo essa semana, eu falei, poxa, olha só, eu escrevi isso e nem lembrava. E aí a gente acaba voltando naquele piloto automático, de estar trabalhando só para ganhar dinheiro e estar trabalhando, às vezes, até sem sentido. Então, voltar aqui, depois de pensar bastante sobre essas perguntas, é muito interessante porque a gente volta meio que nas nossas crenças e na nossa base emocional e entende, pô, eu não estou aqui só para cumprir um papel social, eu estou aqui para fazer algo mais, né? Eu estou aqui porque eu vejo sentido em fazer isso. A pergunta 5 é um pouco mais prática, o que fazer para eu não me prejudicar, e também me trouxe muitas reflexões de coisas que estavam me atrapalhando na época, que são coisas que atrapalham, acho que a maioria de nós hoje, com a tecnologia, com telas, com tantas coisas que a gente tem dentro de casa, que na maioria dos casos nossos aqui, é o nosso local de trabalho, a nossa casa, né? Então, eu coloquei aqui, que eu pretendo focar em superar minha tendência de procrastinar, que é algo que eu tinha muito mais dificuldade antes, mas ainda existe, com certeza. Acho que a procrastinação é uma luta, né, que a gente vai travar durante um bom tempo. Evitar o descanso excessivo. Aí aqui, quero otimizar meu tempo, reduzindo distrações como TV, celular, jogos, e trabalhar para que minhas crenças disfuncionais também não dominem o meu dia a dia.
Meu objetivo é criar hábitos saudáveis que ajudem a ser mais produtivos e focados nas minhas metas. E aqui, o que que acontece, né? Nessa última parte aí, né, de criar hábitos saudáveis que me ajudem a ser mais produtivos, me ajudou bastante ter uma rotina, literalmente, assim. Então, acordar sempre naquele horário, ter o meu dia ali para fazer a evolução dos pacientes, não, mas até esqueci o nome. Para a gente fazer a formulação dos pacientes, para a gente fazer a conceituação deles, ter aquele dia específico na semana que a gente vai atender um pouco menos até para descansar, porque se a gente não tem um dia essencial para o descanso, a gente vai tentar descansar a qualquer momento que a gente tiver um tempo livre. Então, tá, hoje eu tenho um paciente de manhã e um paciente à tarde. Eu vou tentar descansar ao máximo nesses dias e nesses momentos, porque nos outros dias eu estou muito corrido. Então, é muito interessante a gente ter um tempo específico de descanso. O Diego mesmo fala que a quarta-feira às vezes é um bom dia para atender um pouco menos de paciente, ou o sábado e o domingo, porque senão a gente cai muito na armadilha de estar produzindo, e na hora que a gente vê, a gente não está sendo produtivo, por quê? Não tem uma rotina tão legal. E é algo que a gente fala com nossos pacientes toda semana. Uma rotina, hábitos saudáveis, mas na gente fica difícil de colocar na prática, né? Mas, enfim, essa aba, ela era uma dificuldade muito maior quando eu estava finalizando a transição de carreira, porque eu tinha muito tempo livre e não sabia como usá-lo. E hoje eu vejo que é algo que é mais funcional, mas ainda assim são coisas que eu preciso prestar atenção no meu dia a dia para não acabar caindo de novo na procrastinação, ou até mesmo aí nas redes sociais, que quando a gente vê, já passou meia hora, uma hora, e a gente está nelas, né? Então, sempre observar o tempo que a gente está gastando com tudo isso é importante. O que você precisa melhorar ou aprender? Aprimorar o meu network, que é basicamente o meu plano para esse ano. Aprender a usar as redes sociais, aprender a vender melhor o meu produto, onde eu já tenho visto muitos resultados, né? Isso lá em dezembro. Melhorar minha gestão de tempo, melhorar meu controle com as finanças e aprender a investir. Melhorar cada vez mais como TCCista e como pessoas. Esse aqui ele está bem amplo, né? Bem genérico, eu diria até, porque está bem o padrãozinho de todas as perguntas, mas se olhar um pouquinho de cada uma dessas respostas, né, desses tópicos nessa resposta, eu consigo entender que são pontos de aprimoramento, né? Sempre esses pontos a gente sempre vai ter que estar gerenciando e melhorando. Pelo menos eu vejo isso em mim, né? A gente sempre vai ter que aprimorar o nosso network, a gente sempre vai ter que aprender a estar hábil com as redes sociais ali, porque hoje é algo essencial para a nossa profissão. Aprender a vender o nosso produto sempre vai ser muito importante, então se a gente às vezes esquece pô, o que está acontecendo que eu não estou vendendo tanto? A gente precisa olhar internamente, entender o porquê que a gente não está alcançando pessoas. Melhorar a gestão de tempo é algo que a gente sempre vai ter que fazer. O controle com as finanças, o PDI ajuda muito, principalmente com as novas abas de finanças ali no final, né? Aprender a investir, que é algo que o Diego vem batendo, e eu ainda não foquei nisso nesse ano, mas é algo que até o final do ano eu quero ter um pouco mais de entendimento. E melhorar como TCCista e como pessoa. Como TCCista, estudando sempre, como pessoa, eu acho que é muito disso aqui que a gente está fazendo. Refletir sobre a gente, olhar internamente, entendendo suas motivações e continuar focando em tudo isso, né? Aqui, deixa eu ler o comentário da Tati agora. Como é importante ter esse conhecimento, no passado, quando o Diego olhou meus pacientes todos eram um plano de saúde. Hoje coloquei uma meta que até esse ano sairia dos planos. Ontem avisei a clínica, queria finalizar meus atendimentos. Olha, parabéns. Consegui focar em outras coisas para que eu pudesse fazer escolhas. E para esse ano já tenho outros objetivos para alinhar a clínica online organizacional. Muito bom, Tati, que legal. E você vê que é algo que a gente começa a pensar aí no ano passado, e depois de uns meses a gente já consegue pôr na prática, né? Parabéns. Bom, a próxima questão é recursos necessários. Então, o recurso necessário para os meus planos desse ano são
a academia ser psi, o network, estudar bastante, gerenciar melhor meu tempo e fazer parte de grupos de estudos com outros psis. E tem recursos mais práticos que a gente pode pensar, né? Internet, um bom computador ou um bom celular. A gente pode pensar em coisas mais práticas nessa questão de recursos, mas eu pensei numa questão mais pessoal mesmo, e não numa questão mais estrutural, né? Quais as 3 coisas essenciais para que o seu plano seja bem sucedido? Aí eu coloquei como disciplina, gestão do tempo e vontade. Fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade, disciplina, né? Gestão do tempo, controlar melhor meu tempo e priorizar realmente o que importa. E a vontade em si, né? Que é saber que não vai ser fácil, ter a vontade, ter aí, acordar todos os dias animado para fazer tudo isso, mas entender que eu preciso cumprir esses objetivos mesmo sem necessariamente estar com aquele ânimo todos os dias, né? E é muito o que eu falo com meus pacientes em alguns momentos. Tem dia que a gente vai conseguir se dedicar 100% para fazer isso. E tem dia que o nosso melhor não vai ser o 100%, vai ser 10%. E tá tudo bem. Se o seu melhor em alguns dias for o seu 10%, tá ótimo, porque já é o melhor do que zero. Tem pessoas aqui que têm filhos, o Rafa aí tá vindo para o segundo filho nesse momento, e tem dia que ele vai querer simplesmente priorizar mais a família do que o pessoal dele, do que o profissional, e tá tudo bem. Se ele quiser dedicar um dia 90% para a família e 10% para o PDI, e 10% para a questão de gestão profissional com pouco tempo que sobra para ele, é o que ele conseguiu fazer naquele dia e tá ótimo, entendeu? E isso para todos nós, com nossos compromissos, com nossas demandas, tem dia que a gente vai acordar um pouquinho mais para baixo, e tá tudo bem. Entender que esses altos e baixos acontecem é muito importante, porque senão a gente se frustra num dia que não se dedicou pouco, e aquilo ali é o suficiente para a gente não fazer mais. Então, voltar para um dia, estar num dia com um ânimo mais baixo, depois voltar no outro, tá, ontem foi ruim, mas hoje eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, é um ótimo pensamento para a gente lidar com as crenças funcionais que a gente acaba tendo, né? Bom, um outro ponto aqui é quais foram os insights e aprendizados que você teve ao preencher o plano de ação, né? Aí eu coloquei aqui que, fazendo o plano de ação, eu percebi o quão longo é o caminho, mas mesmo assim, o quanto eu já andei até aqui. Estamos disputando uma maratona e não uma corrida curta, então precisamos ter foco e planejar cada quilômetro. Espero conseguir completar essas etapas, as etapas desse planejamento e alcançar esses objetivos nos próximos 12 meses. E não só isso, mas também essas reflexões que eu acabei compartilhando com vocês a cada pergunta, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre nós, sobre nossa carreira, entender que o PDI ele vai nos auxiliar e entender que, tá, o meu estado desejado foi tal para dezembro. Sei lá, chegar em dezembro ganhando 8 mil. Mas eu cheguei ganhando 7.500. Quer dizer que eu fiz um mau trabalho? Não. Quer dizer que eu sou mal sucedido por causa disso? Não, pelo contrário. Você chegou perto do seu objetivo. Planejei ganhar 8 mil, mas está 5. Quer dizer que eu fiz um mau trabalho? Também não. Às vezes só quer dizer que vai levar um pouco mais de 12 meses para você chegar nisso. E tá tudo bem, né? É o que o Diego sempre traz pra gente, de que até mesmo o erro vai fazer a gente refletir lá no final do ano. Pô, por que que eu não cheguei nessa receita que eu gostaria? Onde que eu errei? E de que forma que eu posso planejar melhor o meu ano que vem, né? Exatamente, Tati. Entender que é um processo a ser respeitado e que tá tudo bem, né? Nesse processo a gente vai aprender também com nossos erros. Mas enfim, gente, o plano de ação, ele é esse. Como eu disse, ele é algo muito mais reflexivo do que prático. Quando a gente lê plano de ação, parece que não, vou fazer isso, isso e isso. Mas é algo mais para a gente olhar para dentro da gente, para a gente se olhar e se respeitar e entender todo esse processo de onde e como a gente quer chegar, mas também olhar como eu cheguei até aqui hoje, né? Tudo que eu já construí, tudo que eu já fiz. Todos nós aqui, eu acho que somos formados, né? Então, podemos já começar. Eu já passei por 5 anos de formação, eu já passei por
às vezes, o ensino da psicologia que não foi tão bom, mas hoje eu estou aqui tendo o que a faculdade não me deu, que é contato com pessoas, que não precisa ser uma competição e que a gente pode evoluir e se unir juntos como psicólogos, né? Eu acho que isso é o mais importante que a academia traz para a gente, e eu tenho certeza que em dezembro a gente vai olhar para esse ano, tendo batido nossas metas ou não tendo, como um ano bem sucedido, porque foi um ano de muito aprendizado, e olhar para o ano que vem com ainda mais expectativas e de uma forma ainda mais realista, né? Aqui, a Ana. Qual o primeiro passo na concepção de vocês quanto ao planejamento para termos uma boa disciplina? Então, eu lembro até hoje dessa frase que o Diego falou sobre disciplina, né? Que foi até o que eu coloquei aqui, que é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Eu acho que, vamos ser sinceros aqui, eu acho que só falar isso é muito bonito, né? Ah, vamos fazer sem vontade, tá tudo certo. É um exemplo que o Diego mesmo deu. Mas olhar para um dia sem vontade e querer fazer algo é muito difícil. Então, na minha concepção, fazer algo, né, iniciar uma disciplina, é entender exatamente o que eu falei, de que se um dia o meu melhor for 10%, tá tudo bem. Isso já é uma disciplina. Eu não preciso me dedicar 100% um dia que eu estiver sem vontade, mas eu posso me dedicar ao mínimo. Estou montando o meu PDI, mas eu estou sem vontade de fazer ele hoje. Poxa, deixa eu só ler ele para eu internalizar essas perguntas e amanhã, quando eu tiver com mais vontade, eu volto para responder, né? Deixa eu só abrir uma aba e ler um pouquinho dele, refletir um pouco. Isso já é disciplina. Então, na minha opinião, é isso. Não sei se alguém quiser acrescentar mais algo. Mas ter uma boa disciplina, eu acho que nem seria, talvez, esse boa algo tão ideal. Eu acho que a gente pode colocar disciplina, porque nem sempre vai ser o bom o suficiente para a gente, né? Porque se a gente for na expectativa, a gente quer fazer 1000 coisas, mas não dá, não dá. Vão ter dias e dias, e é importante a gente se olhar e se compadecer também desses dias baixos que a gente vai ter, né? E, Guilherme, eu lembro muito das meninas do PGI de rotina, né? A Vitória, as meninas, elas falam sobre rotina, sobre gestão de tempo, e aqui acaba vindo muito isso também. E uma forma, a Ana Paula comentou aí, né? Uma forma de trazer essa disciplina é principalmente tendo autoconhecimento, aquilo que vai fazendo sentido ali no planejamento mesmo para essas atividades. Por exemplo, compartilhei em outro grupo que em um período, em um turno, por exemplo, pela manhã, eu tenho bem mais disposição para estudar, para formular um caso, do que fazer alguma outra atividade. Então, a gente vai gerenciando ali com base naquilo que a gente conhece da gente. Não adianta a gente colocar ali no planejamento atender X pacientes, se na prática a gente vai ver que vai ser muito cansativo atender esses pacientes seguidos, né? Que a gente não vai ter espaço para descansar. Então, pode chegar ali a prejudicar o planejamento dos dias seguintes, por exemplo, né? Então, dividir aí com base naquilo que você conhece sobre você mesma, né? De disposição. Eu consigo tá mais disposta no período da noite, né? Então, vou estar colocando ali uma atividade que me exija mais atenção naquele turno, ou de repente um horário que eu não estou tão disposta para pensar em casos, para raciocinar clinicamente. Então, vou colocar uma atividade ali de revisar um PDI, alguma atividade administrativa, né? A gente vai construindo essa disciplina com base no que a gente vai conhecendo da gente mesma. Uhum. E foi uma tecla que o Diego bateu muito no plano para 2025 que ele fez ano passado, né? Eu acho que ele ficou quase um mês em reflexões sobre autoconhecimento e eu não estava nem entendendo, para falar a verdade, né, naquela época. Falei, poxa, quase um mês aqui só de reflexão, de autoconhecimento. Mas é quando a gente termina e quando a gente começa a se observar, a gente vê que é a base de tudo, né? Eu preciso me conhecer para saber onde eu quero chegar, se eu posso, se eu consigo chegar naquilo, entender como que tá os nossos planos, né? Como que a gente pode dar esses passos mais intencionais. O autoconhecimento ele acaba sendo muito importante.
Aham. E eu sorri aqui, Guilherme, porque eu lembrei que eu tinha essa sensação também, oh, meu Deus, autoconhecimento, já abusei, estudar autoconhecimento, tentar me conhecer, não sei o quê. Mas depois a gente vai vendo, né, que na verdade a gente não se conhece bem ali, né, para aquilo que a gente está planejando, que a gente está pensando. Na rotina, por exemplo, né, ali na disciplina, a gente vai ver que exige, sim, um pouco mais de autoconhecimento nisso, o quanto essa clareza é importante ser insistida, né, é um ponto ali para a gente continuar revendo. Eu lembro que era uma sensação, eu quero ver ali o que eu vou fazer com a prática, como que tem que ser, né, como se tivesse ali uma receitinha, todo mundo tem que fazer esse horário, mas não, é a gente que precisa construir, né, com base no que a gente conhece da gente mesmo. Pois é. Mas, gente, eu acho que o tempo se estendeu um pouquinho para a gente fazer a dinâmica de abrir algum PDI, né? Mas gostaríamos de ver com vocês, como vocês estão se sentindo, se vocês têm alguma dúvida. Fiquem à vontade para abrir o áudio, para compartilhar alguma coisa de como foi para vocês, como tem sido para vocês esse encontro, e até mesmo qual a expectativa de vocês para o PDI de vocês. Fiquem à vontade para falar alguma coisa. Alguém gostaria de compartilhar algo? Aqui, ó, o Rafael falou que vai reler o PDI com calma e já fez algumas alterações agora. A Tati falou que foi ótimo e já vai se organizar para algumas coisas que percebeu a necessidade. Se alguém quiser falar alguma coisa com áudio aí, pessoal, pode ficar à vontade, tá? Gente, Eu vou boa compartilhar. tarde. Boa tarde. Eita, guarda. Cortei alguém. Não, pode falar, mas... Boa tarde, pessoal. Acho que até compartilhei com as meninas, com a Karina Mascalari, que elas estão no meu grupo de PG lá do Bendito Caso Rita, que eu já pensei o seguinte, eu sou muito ansiosa, né? Quem nunca, né? Estava muito angustiada com essa questão do tempo. O que eu coloquei? Eu pretendo ficar na academia por muito tempo. Então, não é porque vai chegar dezembro que uma bomba vai explodir na minha cabeça porque eu não terminei tudo. Então, tirar esse peso de que eu tenho que cumprir o máximo possível, cumprir tudo até o final do ano, e que eu tenho a possibilidade de, se não der certo, na minha concepção, o que eu tinha planejado esse ano, eu tenho a possibilidade de retomar o ano que vem. Então, tirar esse peso, saber que a academia, né, não vai ter uma avaliação para reprovar, que aqui o objetivo é a gente crescer um com os outros mesmo, aprender. Vocês já estão pelo menos um ano na nossa frente, e vocês se dispuserem a vir aqui, se disporem a vir aqui trocar com a gente, aproveitar isso. Eu estou com o meu PGI todo atrasado, estou com a minha formação toda atrasada, mas eu estar aqui não é desperdício de tempo, todas as oportunidades que a academia proporciona, aproveitar para poder encaixar da melhor maneira. Então, desde que eu coloquei para mim, né, se isso for útil para alguém, de que eu não preciso correr até o final do ano para preencher tudo, que vai ter a possibilidade de eu continuar, me trouxe um pouco mais de tranquilidade. E no caminho, eu colhei o que for possível, né, e também trocar o que for possível com os colegas. Agradecer vocês também pela disponibilidade, pelo menos eu aprendo muito com vocês aqui. Cada detalhe que vocês acrescentam, já abre muita... A paciente minha fala que abre uma fazenda na cabeça, né? Abre uma fazenda na cabeça de possibilidades. Então, acho que o ponto principal é esse, de que a gente não tem que correr desesperadamente para esse prazo do final do ano, que o ano que vem, se a gente quiser e tiver condições, a gente pode continuar, seguir, enfim. Perfeito. Entender que o nosso PDI desse ano vai servir de base para o do ano que vem. Então, na hora de montar o do ano que vem, não vai ser todo esse trabalho do zero. É igual a Bruna lhe falou, vai ser um copiar e colar e potencializar aquilo que a gente já fez, né? Então, entendendo que o que a gente está fazendo esse ano já vai nos dar tempo no que vem também, é bem legal, né? Eu acho que a Daniela ia falar alguma coisa. Se quiser falar, Dani, pode ficar à vontade. Sim. Gente, na verdade, porque eu não pude participar dos primeiros encontros, né? E aí estou tendo essa oportunidade agora
E aí eu acho que eu estou um pouquinho atrasada, não sei se vocês já conversaram sobre isso, sobre essa questão da transição de carreira, porque eu tenho um emprego que é CLT, e eu estou tentando fazer essa transição, e eu estou tendo muita dificuldade justamente de preencher, de fazer o meu PDI considerando esse trabalho do CLT. Então, eu fiz o PDI no ano passado, não nesse modelo novo que o Diego trouxe, eu fiz um antigo que tinha que a gente, era aquele formulário Google, Sim, fiz naquela época. E aí eu preenchi, e na época que eu preenchi, eu estava desempregada, porque esse emprego é contrato, e aí o contrato tinha finalizado, e aí eu consegui fazer, mas porque eu não considerei essa renda de CLT. Enfim, aí preenchi só com essa ideia de tentar pacientes de forma particular, só que aí agora, nesse momento que eu quero fazer essa transição, que eu quero deixar de trabalhar, né, nesse contrato, eu estou tendo muita dificuldade, né, de considerar isso, na verdade, medo também, né, porque a gente já tem aquela renda ali fixa que a gente pode contar todos os meses, e aí de pensar nessa questão dos imprevistos, de algo que não é certo, que a gente vai ter que trabalhar muito para poder ter essa segurança, digamos assim, financeira. Então, isso tem me preocupado bastante, e eu acho que isso tem feito com que eu não consiga, de fato, preencher o meu PDI. Só consegui desconsiderando essa renda do CLT. tá. Rafa, já libero para você, só vou falar para a Dani aqui, tá? Dani, o nosso primeiro encontro foi basicamente falando bastante sobre isso, sobre como foi a nossa transição, minha, da Bruna, da Lari e da Karina, e a gente mandou esse vídeo para o YouTube, aí eu te mando e você dá uma olhadinha lá, tá? Mas esse medo, ele é super normal nesse momento, tá? De querer transicionar e de repente vir para algo que não vai me garantir o dinheiro X todo mês, né? Que é a segurança que o CLT traz para a gente. Mas aí a gente falou um pouco sobre como foi a nossa transição, né? A minha, da Bruna, da Karine, da Lari. Aí você pode até perguntar para a gente, se você tiver alguma dúvida e tal, mas o seu PDI hoje, né? Só para te dar um norte de como seria essa primeira página, seria ali com o seu CLT e com seus pacientes. Aí você pode planejar os próximos 3 meses, já querendo sair do CLT e tentando planejar o que eu posso fazer para agregar mais pacientes que substituam o meu salário e de que forma que eu posso chegar no salário que eu estou, inicialmente, claro, e depois continuar crescendo nisso, sabe? Mas eu te mando o link depois do YouTube, tá? Aí você pode assistir lá. Eu mando no grupo, tá bom? E aí vocês podem assistir e dar uma olhada melhor de como tá bom, Dani? Tudo bem, obrigada. Vai, Rafa, pode falar. Ontem, enquanto eu estava assistindo o vídeo, né, do encontro passado, eu comecei a perceber que, tipo, eu estava querendo ir muito rápido nessa questão de transição de carreira e tal. Aí eu refletindo e disse, não, peraí, eu vou ter que ir mais devagar, porque agora eu vou ter outro contexto, o filho e tal, minha esposa está com possível depressão, eu estou investigando, sei isso mesmo, ela não está legal e tal. Eu disse, não, eu vou ter que ir mais devagar, e a meta que eu tinha de 1 ano, eu estendi para 5. E fui fazendo PDI como se fosse 5 anos, entendeu? Eu fiz uma ideia de como seria esse ano, o próximo, e tal, e tal. E a minha meta era, durante 5 anos, chegar a ganhar o que eu ganho no outro trabalho, fazendo os dois. Só que, tipo, primeiro desenvolver como TCCista e tal, porque pelo que tudo que eu fiz, eu aprendi muita coisa errada, então tá desconstruindo. Aí eu, vendo vocês, nossa, caramba, eles conseguiram muito rápido, mas depois pensei, cada um tem seu contexto e tal, a sua história, então eu vou mais devagar, o que puder absorver e aprender, vou colocando em prática. O que eu percebi também é que meu plano de ação não estava colocando em prática. Aí eu fui refletindo e os porquês eu não estava colocando, né? Eu disse, não, vou ter que resolver isso aqui e colocando a mão na massa, né? E é só para reforçar isso, que, tipo, cada um tem sua história e tal, mas é bom sempre, tipo assim, você parar para ver que, tipo, não, mesmo que não esteja como você quer, você está avançando. E planejar ajuda muito. E ler e reler o PDI
foi assim, caramba, eu botei isso aqui, mas não fiz. Aí foi importante participar agora também, que você comentando, mostrando o seu, disse, isso aqui, essa ideia aqui é muito boa e parece com uma ideia que eu tinha e não coloquei em prática, então ajudou muito, bastante. É só para reforçar isso. E ter compaixão com o seu processo, né? Cada um tem sua história e é só não desistir. Sim. E lembrando que você fez um plano de 5 anos, mas pode ser que aconteça em 1, em 3. E igual o Diego fala, pode ser que você atenda a Neymar e mudou em um mês a sua situação, né? Diego sempre dá esse exemplo, acho engraçado. Mas essa questão, o importante é estar planejado. Se vai acontecer antes do prazo, durante ou um pouquinho depois, tá tudo bem. Né? É importante a gente entender que o processo está correndo e a gente está aproveitando dele também. Né? Pronto. É só para complementar um pouco. Eu sou concursado na prefeitura, já tenho 15 anos lá. Ah, que legal. E aí lá é um trabalho que eu consigo estudar, eu consigo ter um tempo para aproveitar, só não quero me dedicar como eu dedicava antes, porque eu sou o braço direito do meu chefe. Aí eu já comentei com ele que esse é meu último ano como braço direito dele, ele já está ciente já. E já estou treinando outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu disse a ele que tinha outros planos e tal, que ia dar só o suporte, mas não ia ficar mais como braço direito dele, que eu ia focar no estudo. E até ele me liberou a segunda-feira para mim poder participar da aula legal. Para não ir trabalhar na segunda-feira. Ele me liberou o ano todo. Nossa, que legal. Então, aí é aquela questão, eu vou aproveitar o máximo que eu puder lá, e quando eu sentir que eu tô tipo, agora eu vou voar, mas eu tinha um plano de 2 anos, mas não, vou botar um para 5, mas ir colocando em prática e esperar que seja antes, mas se não for, tudo bem. Pelo menos eu estou botando em prática algumas coisas. Nossa, perfeito, Rafael. E é isso aí, cara. Que bom que você tem a segunda, que você pode estudar. É questão de tempo aí para os seus planos estarem aí no caminho de dar certo. Pode falar, Carol. Oi, gente. Disso que a Dani falou, né, eu também me sinto assim na mesma situação, porque o meu objetivo também é esse, né, sair do CLT. E aí, essa semana, quando eu estava atualizando o estado desejado, eu me senti muito perdida, como eu já tinha falado aqui antes, né? Eu me senti muito perdida justamente por isso, né? Porque eu estava querendo, tipo assim, sair do CLT e já escalar muito a minha renda, né? E aí, agora, no encontro de hoje, eu consegui perceber que, na verdade, o objetivo é simplesmente esse, sair do CLT, né? Esse é o primeiro passo que eu preciso alcançar. Sair do CLT e depois continuar trabalhando para ir alcançando os outros objetivos, né? Porque se a gente acumular todos de uma vez só, a gente acaba se perdendo, né? E se sobrecarregando também. E aí, assim, gente, eu não vou mentir, me dá muito medo pensar em sair do CLT, né? Assim, eu quero muito, mas me dá muito medo por conta que eu sei que vai ter muita resistência da minha família, né? Assim, da minha mãe, dos meus familiares, né? E eu tenho muito receio também em relação a essa questão que vocês foram falando durante o encontro também, né? Que a gente não tem como garantir que o paciente vai ficar por muito tempo ali com a gente, né? Pode ser que ele faça 1 ou 2 sessões e depois desista e não dê continuidade, aí a gente já tem que voltar para essa questão da captação. Isso me dá uma certa insegurança, assim. Mas eu acho que é algo que também dá para lidar, né? Dá para pensar em estratégias para solucionar isso. Mas o que fica mesmo para mim desse encontro de hoje é esse foco, né? O que, até pelo menos o final do ano, meu foco é esse, é sair do CLT. E depois eu penso no restante, né? Posso até planejar, mas executar realmente, né? Vai ficar mais para frente os outros objetivos. A Lari fez alguns comentários, você quer pontuar algo, Lari? Sim, eu acho que reflete um pouquinho o que a gente falou, né? Porque a intenção, quando a gente sai do CLT, é sim ter, né, uma troca, não ficar só no CLT e nem só na clínica, né? A gente conseguir entrar na clínica, mas a gente pensa que precisa ter o mesmo padrão do CLT, né? 13º, ter os benefícios, né? Na verdade, você que vai estar organizando isso, né? Quando eu particularmente saí, eu até tinha comentado no primeiro encontro, né? Eu já tinha alcançado a renda do CLT, mas não tinha segurança para sair, né? Então, eu ainda tinha medo. E por isso a reserva, de alguma forma, me ajudou
que, se eu não tiver nenhum paciente no mês, ninguém me pagar. Todo mundo entrou aqui e, de repente, todo mundo saiu. Então, eu teria como pagar minhas contas por conta da reserva. Só que o nosso pensamento, né, de uma forma disfuncional, vai levando a gente a acreditar que, vai sair 1 ou 2 e vai impactar na minha renda. Pode sair 1 ou 2, mas pode entrar 5, 4, né, e pode cobrir, né, um valor que, de alguma forma, foi de rotatividade, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo a se adaptar também com o que o pessoal fala de instabilidade, a gente pode pensar como um fluxo, né? Normal, de pacientes que vão, entram, ficam e também saem. Né? Eu acho que a reserva pode te ajudar nesse sentido, a ter uma segurança mesmo. Inclusive, o nosso primeiro encontro, eu acho que ele foca muito, né, nesse ponto. Mas eu só queria comentar isso mesmo. É interessante também a gente pensar que nós temos liberdade no nosso trabalho de que, por exemplo, perdi um paciente que paga R$ 100. Tudo bem, mas eu posso tentar arrumar 2 que pagam 50, ou 3 que pagam 30, eu vou ter o triplo ou o dobro de trabalho, mas é um momento de adaptação. Então a gente se pôr nesse lugar de entender isso, e tá tudo bem, sabe? E outro ponto também, gente, por exemplo, ali no CLT a gente recebe o nosso salário, né? É o salário do CLT trabalhando ali e tudo. Diferente quando a gente vem para a clínica. A receita que a gente vai ter ali de pacientes não é o nosso salário. Então, fazer essa mudança aí de mentalidade, né, exige uma organização, existe um tempo para a gente se adaptar àquilo, né, para a gente dividir ali essas despesas, para a gente entender que aquela receita não é o nosso salário. E o que me ajuda muito, o Diego também comentou sobre aquilo que a gente vai construindo de uma previsibilidade do que a gente vai receber e o que a gente vai poder usar, né? Por exemplo, eu entendo quando tem essas variações, paciente que falta, paciente que recebe alta, vai mexer ali na receita, mas não vai mexer no nosso salário, tendo já construído isso, né? Eu trago isso só para a gente refletir um pouquinho na importância da gente construir esse entendimento antes, esse processo de ir se organizando para isso, porque a gente vai ter uma média de receita, né? Não significa, recebi aqui, tenho aqui hoje 20 pacientes, né? Não significa que vai ser a mesma receita todo mês. Então, a gente traz sempre uma margem, né? Por exemplo, recebo 6.500. A minha margem não vai ser 6.500 todos os meses, vai ser 5.000 ou 4.500. Então, eu preciso me planejar para esse valor de 4.500. Mas eu entendo que até chegar lá, né, tem aí esse processo de se organizar, a gente ainda, né, tem essa adaptação para construir confiança, para transição. Então, assim como os meninos falaram no primeiro encontro, né, cada um comentou muito sobre como que foi essa fase de transição. E eu, por exemplo, demorou, passou um tempo, eu no CLT, eu em outros trabalhos, né, e tudo, até pensar, ver ali nos números, né, no PDI, não, é possível, mas ainda não me sentia segura, não, né, então às vezes a gente vai buscando ali a clareza e ainda insegura. Sim, perfeito. Na verdade, a gente faz a transição com medo e insegura. Aí a gente acredita que no final vai dar certo. Isso para a Luísa, eu acho que ela queria falar. Isso que eu ia falar, Luísa. Pode compartilhar. Você ia compartilhar. É que eu fiquei com vergonha, aí eu fechei. Tirei o aceno. Não, era para falar em relação ao CLT mesmo, né? Porque o que era a minha ideia? A minha pessoal. Eu era CLT, mas eu estava num planejamento aí de eu ficar até novembro, dezembro, né? Para eu me especializando melhor na área da psicologia, né? Porque eu trabalho na psicologia desde o ano passado, desde abril do ano passado, com o CLT junto. Então, em fevereiro, não só em fevereiro, em outros meses, né? Me questionei. Assim, gente, mas eu tô feliz nesse emprego? Porque, assim, querendo ou não, ele toma seu tempo, né? De certa forma. Aquele horário você tem que
destinar ele totalmente para o emprego ali. Aí eu me questionei, fiz essa pergunta, eu sou feliz? Porque é claro que eu não estava na área que eu atuo hoje, era uma área totalmente diferente. E estavam questionando, Luísa, você está respondendo fulano, Luísa, você está no celular. Falei, pera lá, eu achei meio absurdo, assim, né? Não pode nem pegar no celular para responder. Tudo bem que era paciente. Mas, enfim, não falei quem era, enfim. E aí eu me peguei e, claro, né, momentos, oscilações. Será que agora é a hora? Porque meu planejamento era novembro, era dezembro. E aí, o que eu faço? Em fevereiro eu falei, não, vou dar o pé. Vou tentar, tentar ver se tem outra vaga, outro setor disponível. Não teve. Tentei durante 1 mês e meio. Em fevereiro eu falei, não, tchau, já deu. E hoje eu vivo da psicologia. Eu tô bem, como as meninas estavam inseguras aí. De certa forma, é aquilo, né? Oscilação, porque paciente entra, paciente sai, hoje, como eu tenho só o salário da psicologia, mas assim, eu tenho uma reserva, que nem a Lari falou, tenho uma reserva, né? Ultimamente, eu uso mais da reserva do que a psicologia. Então, se ajudar as meninas a fazerem um cálculo, um planejamento de vou sair daqui uns 6 meses, daqui uns 7 meses, dá uma segurança maior para elas, porque essa era a minha ideia. Mas aí aconteceu de eu antecipar a saída. E tá tudo bem? Eu estou me reajustando, realocando, fazendo dos meus horários o que eu posso, igual o Guilherme falou, a gente se dá o direito de descansar, dá o direito de estudar, dá o direito de atender. Então, remanejar, né? Recalcular a rota. O que será que eu posso fazer para realmente ter mais segurança? Será que vai ficar um tempinho mais? Então, será que 3 meses é suficiente para eu sair? Às vezes, para as meninas, é válido essa forma de pensar, que era isso que eu tinha feito. Mas aí por outras razões, não foi só por conta do celular. O celular eu achei o cúmulo, mas outras razões também. Não estava feliz, então o ambiente já não estava legal. Mas enfim, aí é isso. Se as meninas quiserem depois me chamar, fica aqui à disposição. Desculpa aí pelo tempo, gente. Imagina, imagina. Bom, gente, vamos tirar outra foto? Vamos. Tá. Quem puder aí, abre a câmera. Agora que tem mais gente. Peraí. Tá. Acho que é isso, então. Bom, gente. Tirou? No 3. Ah. 1, 2, 3. Aí, prontinho. Aí depois a gente usa as duas para postar. Quer finalizar, Bruna? Vamos lá. Ouvindo aí vocês, né, e até trazendo também como que foi para a gente. Teve ali períodos nessa transição que eu acho que a Larissa também, né, teve ali o PDI com a ajuda do Diego, e foi muito bom, assim, para a gente ter mais clareza. Então, a ideia aqui é contribuir mesmo com vocês. E aí a gente pensou, além do desafio aqui da semana, né, vou começar logo pelo desafio, que é dar continuidade ao que a gente iniciou aqui no plano de desenvolvimento individual, na construção do estado desejado e plano de ação. Então, a gente vai continuar com o mesmo desafio da semana anterior, né? Então, quem ainda está revisando algo, né? Quem ainda precisa ajustar, refletir um pouquinho mais depois do encontro de hoje, o nosso desafio vai ser esse, para que a gente consiga seguir todos juntos. E aí, além do desafio da semana, a gente vai disponibilizar uma lista de interesses, a Lari colocou aqui,
o grupo do WhatsApp, né, para quem ainda não entrou. E aí, quem quiser também ter o PDI revisado aqui, trabalhar em conjunto, mostrar, a gente vai estar enviando um formuláriozinho lá no grupo para que a gente trabalhe aqui de forma mais direta também, né? Pensando aí um pouco mais nas dúvidas específicas, individuais de cada um. Então, lá no grupo, a gente vai dar continuidade a esses desafios para a gente continuar mão na massa e sempre estamos por lá. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar, meninas? De mim, acho que é isso. É isso. Se alguém tiver dúvida, posta lá no grupo também, que a gente vai respondendo. E nós vamos tirar outra foto, Guilherme. Pode parar. Pode parar. Tá. Então tá, gente. Desculpas. Vamos tirar só uma última foto, tá? Vou ficar aqui. Tá. Quem mais pode abrir a câmera aí? Tá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Gente, foi um prazer estar com vocês. Precisando de alguma coisa, chamem a gente no privado, não tem problema. Chamem a gente no grupo. Alguma dúvida, algum desabafo, a gente está aqui para isso. Eu fico feliz de que o nosso encontro acrescentou para todo mundo. Eu espero que possamos continuar construindo tudo isso. E quando chegar lá no final do ano e olhar para o nosso PDI, para o nosso planejamento, ter chego perto, ter aprendido com esse processo e entender que o processo também é muito importante, tanto quanto os resultados, tá bom? Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, minha gente. Ótimo final de semana. Tchau, gente.